Ô! E aí, mano? Beleza? Calma aí, tô chegando aí. Por que eu faço esse começo de vídeo tão estranho, mano? E aí, cavalinhos de pau? Júlio César presente na área. E hoje, o que eu estou fazendo? Gravando um vídeo no meu canal chamado Eduardo Pereira Santos Silva. Mentira, dessa vez eu não tô gravando pro meu canal e não tô gravando pra canal pra ninguém. E sim, esse aqui é um vídeo pro meu trabalho de história. Meio estranho acreditar, meio estranho acreditar, mas sim, isso daí vai pro meu trabalho de história. Enfim, a professora de história lá, minha professora bonita, querida. Juro que eu não tô falando isso pra ganhar ponto, eu juro, tá? Juro. Enfim, eu estou aqui falando sobre a Guerra de Canudos e Contestado. E dessa vez eu tô fazendo um vídeo meio zoeirinha pra não ser tão sério, né? Por ser um assunto tão sério, mas também eu quero falar algo sobre algumas piadinhas. Até porque se for pra falar sério comigo eu falo, mas quando é pra falar sério e... eu já me peguei no meio do roteiro faz muito tempo. Nesse caso eu vim aqui falar sobre as guerras de Canudos e Contestado. Então, né, bora lá ver esse trabalho muito lindo, bonito, muito gostoso. Bora lá estourar o áudio, né? A Guerra de Canudos ocorreu no Arraial de Canudos, sertão da Bahia. Trem-Balso. Não, isso não é Bahia não. Entre 1896 e 1897. O local era liderado por Antônio Conselheiro e havia se transformado num polo de atração para as populações marginalizadas do Nordeste. Dessa maneira, o governo da Bahia e o governo central resolveram acabar com suas instalações. O conflito é considerado o maior movimento de resistência à opressão dos grandes proprietários rurais realizado no Brasil. Causas da Guerra de Canudos. O Arraial de Canudos era formado por moradores que fugiam da extrema miséria em que viviam no sertão nordestino. Em pouco tempo, o lugar reuniu 25 mil pessoas, em foco de monarquistas que desejavam derrubar a recém-instaurada república. No entanto, os sertanejos apenas se dirigiam ao local em busca de melhores condições de vida. A comunidade de Canudos. Por volta de 1893, reuniu-se no Arraial de Canudos, às margens do rio Várzea Bares, na Bahia, um grupo de fiéis seguidores de Antônio Conselheiro. Este era o Beato, nascido no Ceará, que pregava a salvação da alma para quem o seguisse. Os conselheiros caminhavam pelo sertão, pregando uma forma de catolicismo popular que eram seguidos por dezenas de fiéis. Por isso também eram vistos como ameaça para a Igreja Católica. Pare com isso, você estará estragando o meu... Leia, mula. Mano, ficou feio demais desse jeito, pelo amor de Deus. Parece que eu nunca mais vou usar um tipo de capuz, mano. Senão eu viro um camundongo velho. Depois de peregrinar pelos sertões de Pernambuco e Sergipe, o conselheiro andou pelo interior da Bahia e se instalou-se em Canudos. Nesse lugar reergueram a cidade santa de Belo Monte, que se transformou em um refúgio para os miseráveis da região. Eu sou o único que acha essa palavra miseráveis meio ofensiva, mano. Eu sei que tá falando sobre as pessoas que estavam pobres e aquelas coisas, mas a gente usa tanto a palavra miserável pra chegar alguém que cai meio mal, mano. Canudos era uma comunidade onde inexistiam diferenças sociais, onde os rebandos e as lavouras pertenciam a todos. Esse modelo sócio-econômico atrai milhares de sertanejos. Em 1896, ano que começou a guerra, Belo Monte tinha mais ou menos 5 mil famílias. A defesa do redutor era mantida por ex-jagunços, homens que trabalhavam como seguranças para fazendeiros ou ex-cangaceiros. Pessoas que viviam em bandos do sertão e atacavam as propriedades rurais. A destruição de Canudos. Para os sertanejos, o Arraial era uma terra prometida, porém para os padres que perdiam fiéis e os proprietários de terra que perdiam seus trabalhadores eram um reduto de fanáticos. Deviam ser eliminados. Padres e coronéis pressionaram o governador de Bahia para destruir o Arraial. Este que enviou 2 expedições militares que foram vencidas pelos homens de Conselheiro. O vice-presidente Manuel Vitorino, que ocupava a presidência como substituto de Prudente de Moraes, enviou a 3ª expedição comandada pelo coronel Moreira César.
Para o governo, era uma questão de honra militar e nacional aniquilar os fanáticos. Contudo, essa expedição foi derrotada e Moreira César morto em combate. Bom, chefe, nossos soldados foram mortos. Isso é uma calúnia! A gente é um fucking exército, a gente morreu pra um bando de forasteiros. Senhor, são sertanejos. Ah, fecha a boca pra falar. Mas qual é o sentido disso? As sucessivas derrotas militares se explicavam pelo fato da grande maioria dos soldados desconhecessem a região de Caatinga, tão familiar ao povo de Canudos. Além disso, os homens do conselheiro lutavam pela sobrevivência e pela salvação da alma, acreditando que se tratava de uma guerra santa. No Rio de Janeiro, acusava-se o presidente de fraqueza para a repressão ao movimento, considerado por muitos como um monarquista. Prudente de Moraes ordenou ao ministro da guerra, Marshal Bendicott, que embarcasse para a Bahia e assumisse o controle direto das operações. Foi então organizada uma nova expedição com mais de 5.000 homens sob o comando de General Arthur Oscar, com a ordem de destruir Canudos. Após intensos bombardeios de canhão, mísseis, bum, explosão, bum, a missão foi cumprida e Canudos foi totalmente destruído em 5 de outubro de 1896. Eu li errado, 97. A destruição de Canudos foi completa e milhares de camponeses morreram no conflito. As tropas oficiais não fizeram prisioneiros e ainda chegaram ao ponto de desenterrar o corpo de Antônio Conselheiro para fotografá-lo. Sua cabeça foi cortada e levada como troféu, repetindo uma prática que vinha do tempo da colônia. O governo central ainda enfrentaria várias revoltas no campo e na cidade, como a Guerra dos Contestados. A Guerra do Contestado foi um conflito ocorrido na fronteira dos estados de Paraná e Santa Catarina entre os anos 1912 e 1914, envolvendo a disputa de terras naquela região rica em erva mate e por onde seria construída a Estrada do Ferro ligando São Paulo e Rio Grande do Sul. A construção da ferrovia atraiu milhares de pessoas para trabalharem nessa empreitada, mas logo após a inauguração, os trabalhadores ficaram desempregados, provocando uma crise social. Vários beatos e monges surgiram na região, atraindo essa massa de operários por causa dos seus discursos messiânicos. O governo federal enviou tropas para desperdiçar as comunidades, dando origem à Guerra de Contestados. Após várias derrotas, as tropas federais conseguiram vencer os sertanejos em 1916. Antecedentes da Guerra Contestados. No final do século XIX, as ferrovias começaram a se espalhar pelo território nacional, possibilitando a melhor comunicação entre os estados brasileiros e o escoamento da produção agrária para a exportação. A construção dessas estradas de ferro atrai um grande contingente de pessoas, que saíam dos lugares onde moravam em busca de melhores condições de vida para si e suas famílias. Após a proclamação da República, ocorreu a separação entre Estado e Igreja, afastando o governo da Igreja Católica. Contudo, a religião era uma marca forte na população do interior do Brasil. A crença do sertanejo era motivo para que os supostos líderes espirituais conseguissem adeptos às suas promessas de vida melhor, sem os sofrimentos causados pela pobreza. Os sertanejos acreditavam nesse discurso e aderiam ao modo de vida propostos por esses líderes, sendo capazes de se amar para defender a comunidade onde habitavam. Os primeiros governos republicanos enfrentaram as revoltas no interior do Brasil, o que poderia ameaçar a sua estabilidade. Por isso, as tropas federais eram enviadas para essas regiões no intuito de derrotar os revoltosos com todo o aparato disponível. No entanto, quando os soldados começaram os confrontos, logo eram derrotados porque não estavam acostumados com o clima seco do interior, e não tinham total conhecimento do território onde lutaram. Ao contrário dos rebeldes, que conheciam a terra onde pisavam com a palma da mão. Isso permitia aos tocais contra os inimigos. A Guerra de Canudos ocorria entre 1896 e 1897. Mostrou ao governo que suas tropas poderiam enfrentar sérios problemas quando lutavam contra revoltosos que moravam no sertão brasileiro.
As disputas por terra eram comuns no Brasil no começo do século XX. Além da economia, outros fatores colaboraram pelos conflitos, como as questões sociais, religiosas e políticas. Líderes da Guerra de Contestados. A região do Contestado era um terreno fértil para o segmento de monges ou beatos. Foi usando a fé dos sertanejos, fazendo promessas de uma vida melhor caso fossem seguidos. Foi assim que José Maria dos Santos Agostinho ganhou forças e seguidores. Não é seguidores do Instagram e não, professor de ciências, não é seu nome. Na verdade é seu nome, mas não é você, confia. À medida que o seu nome se fortalecia entre os batalhadores sertanejos, maior era o incomodo para os coronéis e a Igreja Católica, que vinham diminuir as suas fluências na região. A temática mais usada por José Maria em suas pregações era o fim do mundo, que seguindo ele aconteceria nos anos 2000. Eu acho que ele está errado, até porque a gente está em 1822. O medo da destruição provocada pela ira divina fazia com que os seus seguidores reforçassem sua obediência ao líder messiânico. José Maria era contra a república e isso incomodava o governo, que não tardou em enviar as tropas para o derrotá-lo. José Maria do Santo Agostinho fundou a comunidade do Quadrado Santo, onde seus seguidores viviam da agricultura e do furto de gados das fazendas da região. Um resuminho das causas da Guerra do Contestado. As causas das guerras do Contestado foram: disputa pelas terras próximas à fronteira da Santa Catarina e Pará, ricas em erva mate, construções das estradas de ferro que ligaria São Paulo ao Rio Grande do Sul, feita pela empresa norte-americana Brazil Railway Company, crises sociais provocadas pelo desemprego daqueles que trabalhavam na construção. Logo após a sua inauguração, estavam sem trabalho. E envio de tropas federais para derrotar a comunidade Quadrado Santo, fundada pelo líder messiânico José Maria dos Santos Agostinho. A Guerra do Contestado. Logo após a inauguração da estrada de ferro, os trabalhadores foram dispensados das obras e perderam suas terras, e foram doados para a empresa Brazil Railway Company. Isso revoltou os trabalhadores, que, orientados por José Maria, iniciaram um levante armado para contestar. Por isso, o nome da guerra. José Maria declarou a comunidade em que ele e seus seguidores moravam como governo independente e se declarou antirrepublicano. O coronel Francisco Albuquerque temia a perda de comando da região e enviou um telegrama ao governo paranaense para que eles enviassem tropas para derrotar o levante, logo visto como monárquico. O presidente da República, Marcel Hermes da Fonseca, de acordo com sua política das salvações, intervindo militarmente dos estados para derrotar seus inimigos, enviou tropas para a região no intuito de derrotar a comunidade de José Maria. O líder e seus seguidores se mudaram para Irani, que na época pertencia a Palmas e estava próximo à fronteira de Paraná e Santa Catarina. Como as terras da fronteira estadual eram alvo de disputa, José Maria fez a sua ocupação. A política paranaense foi enviada para dispersar os invasores. Com o agravamento da situação, o governo federal com os dois estados enviou tropas com muitas armas para derrotarem, mas não obteram muito sucesso. Logo nos primeiros confrontos, José Maria foi assassinado, mas sua mensagem permaneceu viva entre seus seguidores, o que os motivou a continuarem na luta. Depois de inúmeros confrontos com mortes e violência, as tropas federais conseguiram derrotar os seguidores de José Maria. Fim da Guerra de Contestado. Logo após o uso de armamento e aviões de artilharia, os revoltosos foram derrotados em 1916, matando milhares de sertanejos de forma violenta. Consequências da guerra. Após os conflitos violentos e sangrentos que marcaram a Guerra de Contestado, as principais consequências foram a assinatura de acordo entre paranaenses e catarinenses, resolvendo as questões de fronteira, que há anos que estendiam-se pela justiça. Nas terras contestadas surgiram cidades como Marfa, Chapeco e Porto União. Mas e aí? O que você achou desse vídeo? Espero que tenha gostado, deixa o like.
Se inscreva-se no meu canal, Júlio César Costa Silva Pereira do Santos. Mentira, sou Júlio César, tá aqui aparecendo no cantinho da tela. E nesse caso, bora lá. Bora lá o que, meu filho? Deixa eu falar algo legal aqui no final, né? Eu falei José Maria, meu professor de ciências, não era você. Eu falei. Caceta. Até um outro dia.